Mas eu quero nessa noite que a gente possa pensar e refletir, e a grande verdade, eu queria que nós nos desafiássemos de alguma forma nessa noite, a olhar para o nosso coração e perceber qual foi aquele momento de mudança, aquele momento de transformação, aquele momento onde nós realmente percebemos Deus tendo o encontro dele conosco. Eu vi o Deon aqui dizer que quando cantava "Me Renova-me", era como um filme que passava na sua cabeça, do seu período de conversão, das suas lutas, das mudanças da sua vida. E eu não sei se você consegue nessa noite deixar vir à sua mente, deixar vir ao seu coração, que dia foi esse? Qual é esse dia da sua transformação? Qual é esse dia da sua mudança? Talvez você como eu, que nascemos em uma igreja, que de alguma forma já fomos acostumados a estar aqui nesse convívio, é mais difícil a gente, de alguma forma, perceber assim aquela grande mudança, aquela grande transformação. Porque a maioria de nós que estamos aqui não temos aqueles testemunhos assim, eu era isso, eu fazia aquilo, eu tinha esse tipo de vida, eu praticava essas coisas, ao contrário. A maioria de nós aqui, às vezes, participamos daquela classe dos Cordeirinhos de Cristo, cantamos no coral das crianças. Eu era membro lá da primeira igreja batista de Taguatinga, então eu lembro assim, de eu deitado no primeiro banco da igreja. Eu lembro que estava cantando uma música, um dia, tal qual estou, quando o pastor fez o apelo e eu vim à frente. Porque a maioria de nós aqui já fomos de alguma forma criados, nós já fomos inseridos, nós já conseguimos viver essa dimensão, obrigado irmão Ribeiro, e essa vivência do Evangelho. Alguns outros não, alguns outros tiveram um momento de maior impacto, um momento assim de maior transformação. Eu gosto de ver, por exemplo, o coral da Cristolândia. Parece que o coral da Cristolândia, quando canta, eu sou livre, é diferente. Porque é o povo que estava lá preso nas drogas, vivendo na rua, um dia tem um encontro com o Senhor, tem uma transformação, a gente vê uma mudança assim perceptível na vida daquelas pessoas. Parece que a ideia de que quanto maior era o nosso pecado, maior é a graça de Cristo Jesus, de que quanto mais distante nós estávamos, mais foi esse impacto transformador da graça de Cristo Jesus nas nossas vidas. Parece que isso fica mais latente, parece que isso fica mais visível. Mas a grande verdade é que, nascidos aqui ou não, a gente precisa ter um encontro com o Senhor. A grande verdade é que o fato de sermos filhos de crentes, sermos a quinta, sexta geração de batistas, não nos torna ou não nos faz filhos de Deus. O que nos faz filhos de Deus é ter um encontro verdadeiro com o Senhor. Aquele encontro que transforma, aquele encontro que impacta, aquele encontro que muda de vida. Eu queria que nessa noite a gente pensasse um pouco na história de Jacó. E a história de Jacó, para mim, ela é uma história que ela pode se aproximar do meu coração e do seu coração nessa noite. Eu não queria pegar aqui os dilemas da vida de Jacó, das suas crises familiares. Eu não queria aqui chegar e dizer o seguinte, olha, porque Jacó, ele era menos amado pelo seu pai, ou a sua mãe o mimou mais, e o fez ser como ele era. Porque a grande verdade é que o coração de Jacó e o meu coração são muito parecidos, o coração de Jacó e o nosso coração são corações que são parecidos. Enquanto nós não tivermos um encontro verdadeiro com o Senhor, um encontro que gera transformação, um encontro que gera mudança, aquele encontro que deixa de ser o Deus dos nossos pais e passa a ser o Senhor nosso Deus, nós não vamos conseguir viver as mudanças necessárias, transformadoras e impactantes nas nossas vidas. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro do Gênesis. E a gente vai pegar aqui alguns trechos e alguns momentos da história e da vida desse homem, que tanto nos impacta, que tanto fala aos nossos corações. Eu acho interessante porque, para a gente fazer aquela
aquele relembrar muito rápido aqui para você que esqueceu. Jacó, ele era gêmeo de um outro irmão chamado Esaú. Esaú havia nascido primeiro que Jacó, e naquela cultura, o filho primogênito, ele tinha algumas primazias, ou ele tinha alguns benefícios. A ele era reportado o direito de continuar o legado ou a história da sua família. Eu gosto muito de um pensamento de um de um indiano chamado Tomás Halik, aonde ele vai trabalhar essa ideia que o porquê do filho primogênito e não o caçula, por exemplo, ter todo o direito das coisas do pai. E ele diz então que a ideia do filho primogênito não é porque o filho primogênito ele é melhor do que os que nasceram depois. Mas é a ideia de que o primogênito teria uma convivência maior com o pai. Ele teria um tempo maior com o pai, ele conheceria mais o coração do pai do que os que nasceram depois. E naquela ideia então da continuidade, naquela ideia da condução, naquela ideia de permanecer vivo, o nome da família, aquele primogênito então carregaria, por conta do seu histórico, da sua convivência, do seu relacionamento com o pai, mais tempo. Só que aqui é diferente, aqui nós temos dois irmãos que nascem no mesmo dia. Aqui a gente tem um irmão que no ventre da mãe já estava brigando com outro irmão. O negócio no coração, ou o negócio na barriga de Rebeca, era tão intenso, que precisou um anjo aparecer e dizer o seguinte: olha, você tem 2 filhos, que representarão 2 nações, e eles brigarão entre eles, e o menor será o maior, o menor será um valente, o menor será aquele que tomará a dianteira. E parece que de alguma forma, ela coloca isso no coração, aquilo que Deus já havia falado, e aquilo que já era promessa do Senhor sobre a vida de Jacó. E Jacó nasce. E Jacó, ele não simplesmente nasce naquele ardor, e naquilo que já estava no seu coração, ainda no ventre da sua mãe, ele nasce grudado no pé do seu irmão, dizendo o seguinte: eu não vou ficar para trás não, eu vou tomar o meu lugar. E eles crescem. E aí a gente vê os dilemas familiares, as crises familiares, até o ponto de que um dia, Jacó, ele de alguma forma rouba a primogenitura, ou rouba a bênção, que era do primogênito, e ele toma a bênção para ele. A mãe o ajuda, e ele rouba a bênção do seu irmão, Esaú. O coração de Esaú então se enche de revolta. O desejo de Esaú agora é matar o seu irmão Jacó. Sabendo disso, a sua mãe diz: olha, Jacó, você foge, você vai para a terra do seu tio. Você foge para distante daqui, porque senão você vai perder a sua vida. E Jacó foge, e ele vai para Padã Arã. E ali ele vai para a casa do seu tio Labão. Eu fico imaginando quem era Labão e qual era a vida de Labão. Porque Labão, ele não é muito diferente de Jacó. Labão também, ele é um traiçoeiro. Labão também é um usurpador. Labão também é alguém que passa as pessoas para trás. A gente sabe que Jacó havia trabalhado durante alguns anos, 7 anos, a fim de ter a sua mulher amada, Raquel. Labão havia prometido Raquel, depois de 7 anos de trabalho, mas na hora de entregar, ele entrega Lia. Na hora do casamento, em vez de Jacó receber a sua mulher amada, ele recebe uma outra mulher, e agora ele vai questionar o seu tio Labão, dizendo: olha, você me enganou. E ele diz: não, mas aqui a minha filha mais velha precisa casar primeiro, então você trabalhe mais 7 anos, para que você possa ter um relacionamento com Raquel. Mas algumas coisas ficam no meu coração, e algumas coisas são muito gritantes quando a gente pensa na vida, ou no estilo de vida que nós vivemos. Porque quando Jacó chega em Padã Arã, ele encontra a Raquel, e os seus olhos logo se encantam, e ele logo se apaixona pela sua prima.
E ela corre para casa para dizer agora para o seu pai Labão que havia encontrado o seu irmão, o seu primo. E eu acho interessante que a Bíblia relata que Jacó vai até a casa de Labão e ele começa a conversar. E Labão tenta entender a história. Diga, olha, me conte toda a história, tudo o que aconteceu, o que fez você chegar até aqui. E o capítulo 28 é interessante. Porque depois de Jacó ter fugido para Padã Arã, e contado toda a sua história ao seu tio Labão, ele, no capítulo 29, no versículo 16, Labão solta a seguinte frase, a seguinte exclamação: você é de fato sangue do meu sangue. Eu fico pensando Jacó chegando para Labão e contando a história. Olha, eu não sou o primogênito, mas eu roubei a primogenitura do meu irmão. Eu não merecia a primogenitura, mas eu matei um animal, eu peguei a sua pele, eu coloquei para que meu pai pudesse passar o meu braço em mim, no meu braço, e achar que eu era Esaú, porque Esaú era peludo. E meu pai me perguntou quem eu era, e eu falei que eu era Esaú. E eu roubei a primogenitura do meu irmão, o coração do meu irmão se encheu de revolta. E ele queria então me matar, e a minha mãe falou, olha, fuja para a terra do seu tio, a fim de você começar uma nova vida, a fim de você não ser morto pelo seu irmão. Aí Labão ouve tudo isso e diz, esse sim é sangue do meu sangue, você faz parte da minha família. E a grande verdade é que eu olho algumas histórias bíblicas e eu consigo encontrar o meu coração nessas histórias. Porque a Bíblia, ela é tão bela, ela é tão perfeita que ela não esconde as histórias de erros e acertos dos nossos heróis. A gente não chega aqui, geralmente a gente gosta de pegar coisas que são mais comum a todos, né? A gente chega aqui e fala assim, eu sou meio como Pedro, eu sou meio nervoso, logo que vem uma confusão, eu logo puxo a minha espada, eu corto a orelha se for preciso. Porque eu sou meio Moisés, assim, eu sou meio esquentado às vezes com algumas coisas. Eu não vejo o pessoal chegar, por exemplo, e dizer assim, eu sou como Judas, eu sou um traidor. A gente geralmente tenta, até nos erros das outras pessoas, pegar coisas que de alguma forma nos façam parecer melhores do que nós somos. Mas a grande verdade é que nós somos pecadores. A grande verdade é que no meu coração e no seu coração reside coisas, sentimentos, ações, atitudes. E quando nós externamos essas atitudes, essas ações, nós estamos cometendo pecado. Algumas coisas são mais gritantes, outras nem tanto. Eu acho que a grande verdade é que, às vezes, a gente já aprendeu essa vivência cristã e saber parecer ser certo. Mas quando a gente olha para o nosso coração e quando a gente olha para a nossa vida, a gente vê que a gente tem atitudes como de tantos homens e tantas mulheres na Bíblia, que fizeram tantas coisas erradas, que cometeram tantos pecados, que fizeram coisas que são extremamente tristes, extremamente tristes. Mas sabe quando começa a mudança no nosso coração? Quando a gente deixa de ter o Deus do conhecimento e a gente passa a ter o Deus do relacionamento. Porque o que faz a diferença nas nossas vidas não é o que eu conheço acerca de Deus, mas é o que eu experimento do Senhor. O que faz a diferença na minha e na sua vida não é a gente conseguir aqui teologizar a pessoa de Deus. Não é a gente conseguir pegar uma teologia sistemática e sistematizar a forma como Deus age. Não são aquelas orações bonitas que talvez a gente pode fazer com os nossos lábios, mas elas não fluem do nosso coração. Eu acho interessante que Jacó, ele tem um sonho ali em Betel. O capítulo 28 vai falar do sonho de Jacó. No momento onde Deus, ele aparece a Jacó.
No momento onde ele se manifesta a Jacó, onde ele de alguma forma tem um encontro com Jacó. O versículo 17, versículo 13 do capítulo 28, vai dizer que no topo da escada estava o Senhor que lhe disse: eu sou o Senhor, o Deus de seu avô Abraão, o Deus de seu pai Isaque. A terra na qual você está deitado lhe pertence, eu a darei a você e aos seus descendentes. Os seus descendentes serão tão numerosos quanto o pó da terra. Eles se espalharão por todas as direções, leste, norte e sul, e todas as famílias da terra serão abençoadas por seu intermédio e da sua descendência. Além disso, estarei com você e o protegerei aonde quer que eu vá. Um dia trarei você de volta a essa terra, não o deixarei, enquanto eu não tiver terminado de lhe dar tudo o que prometi. Então Jacó acordou e disse: certamente o Senhor está nesse lugar, e não havia percebido. Contudo também teve medo. Como é temível esse lugar! Não é outro senão a casa de Deus, a porta dos céus. Aqui eu acho interessante que Deus ele aparece e dá promessas a Jacó. Talvez seria aquele momento que Jacó poderia se levantar aqui e dizer: olha, eu tive um encontro verdadeiro com o Senhor. Olha, eu tive um encontro agora com o Senhor. Deus ele prometeu grandes coisas para mim. Eu vi milagres, eu vi o sobrenatural. Eu vi anjo descendo do céu, chegando até a terra, anjo saindo da terra, chegando até o céu. E agora eu vou ter uma mudança, agora eu vou ter uma transformação de vida. Agora a minha vida vai ser diferente, porque eu estou experimentando as coisas sobrenaturais do Senhor. Mas não é isso que acontece. E às vezes a gente fica olhando para Deus dizendo: olha, quando Deus aparecer, quando Deus fizer, quando Deus falar, quando Deus realizar, a minha vida vai ser mudada, a minha vida vai ser transformada. A gente vê aqui que não é isso que faz essas mudanças e transformações. Gente, quantas vezes eu já fiz aquelas orações assim, tipo: Senhor, se o Senhor falar o meu coração agora, nunca mais eu faço isso. Ou mais, aquelas orações assim: olha, Senhor, se o Senhor me der isso aqui, eu prometo para o Senhor que eu nunca mais vou praticar essas coisas. Aí Deus não aparece, Deus não fala. Aí o sentimento do nosso coração às vezes é que Deus quer que a gente continue praticando isso. Ou mais do que isso, a gente vai criar um ambiente para que Deus possa agir, a gente vai criar um lugar para que Deus possa falar, para que as coisas possam acontecer, e quando isso acontecer, quando a gente experimentar o avivamento do Senhor, aí a gente vai começar a viver as coisas diferentes. Mas a vida de Jacó prova para mim que nada disso é real. Nós podemos ser as promessas do Senhor, nós podemos ouvir a voz do Senhor, nós podemos saber dos grandes feitos do Senhor, mas isso não gerará mudança e transformação em nosso coração, enquanto nós não tivermos um relacionamento verdadeiro e vivo com o Senhor. A gente conhece toda a história de como foi Jacó na casa de Labão. Deus realmente fez Jacó prosperar. Os rebanhos de Jacó cresceram, Deus abençoou a Jacó, até o ponto que Jacó ele olha e diz o seguinte: se eu continuar aqui, eu vou continuar trabalhando para Labão, e eu não vou conseguir cuidar da minha própria família, eu não vou conseguir viver a vida que eu queria. E um dia, ali no exílio, um dia ali meio que longe da sua família, com todos os seus relacionamentos quebrados, com todas as suas amizades destruídas, aquele homem que era um homem tão covarde na sua forma de viver, porque a vida de Jacó foi fugir. Jacó ele fugiu de quem ele era, Jacó fugiu da sua identidade, Jacó ele não queria ser quem ele era. A primeira crise de Jacó era a crise da sua identidade. Quando o pai lhe pergunta quem é você, ele não diz eu sou Jacó, ele diz eu sou Esaú. Ele queria viver a vida do outro, ele queria ter a vida do outro, a vida dele não lhe satisfazia.
Ele vai para a terra de Labão, com seus relacionamentos quebrados, com a sua vida quebrada, em fuga da sua história, em fuga da sua vida, em fuga das quebras familiares, em fuga do seu coração destruído. Mas ele chega na casa de Labão, ele chega na terra de Labão e ele não consegue encontrar a verdadeira felicidade. Ele não consegue encontrar o propósito do seu coração, ele não consegue encontrar quem realmente ele era. Às vezes a gente está assim com a nossa vida, né? Cheio de problemas, cheio de luta. Aí a gente fala assim, se eu mudar de casa, as coisas vão melhorar. E a gente muda de casa e as coisas não melhoram. Tem gente que é mais radical e fala assim, olha, eu vou mudar de família. E larga filhos, larga a esposa, e tenta começar uma nova vida e chega naquele mesmo lugar. E a tristeza continua lá. Não foi uma ou duas situações que eu já atendi de gente que começou um novo casamento e falou assim, olha pastor, se eu soubesse as lutas que eu teria no segundo casamento, eu teria lutado mais pelo primeiro. Se eu soubesse o que eu iria enfrentar nesse segundo momento, eu tinha lutado mais pelo primeiro, porque não é diferente. É aquele dia que a gente pega e diz o seguinte, olha, eu vou viajar, eu vou fazer o meu ano sabático, eu vou fazer o meu momento de fuga, onde eu vou encontrar um lugar que vai me dar paz. Aí a gente joga tudo dentro da mala e foge para os nossos lugares distantes. O grande problema é que quando a gente chega e abre as nossas malas, os nossos problemas estão ali ainda. A nossa vida sem propósito, a nossa vida sem um encontro verdadeiro com o Senhor, a nossa vida sem um relacionamento com Deus, ainda está ali. Porque isso não está baseado num momento, isso não está baseado num lugar, isso não está baseado num local, mas isso está baseado numa mudança e numa transformação do nosso coração. E talvez os grandes problemas da nossa vida é que nós estamos querendo fazer as mudanças externas. A fim de mudar as coisas externas, achar que nós vamos encontrar uma mudança interior, enquanto nós precisamos entender que é mudando o interior que a gente muda o exterior. Paulo vai dizer que muitas vezes o nosso coração é como um sino vazio, que ele bate, ele faz barulho, mas ele está oco. Enquanto nós não preenchermos o vazio do nosso coração ou encontrarmos o verdadeiro sentido da nossa vida, nós não vamos conseguir experimentar as grandes transformações do Senhor, ou relacionamento com o Senhor. E Jacó foge, mais uma vez, e agora ele foge de Labão. Chega um momento que ele pega as suas esposas, os seus filhos, os seus bens, e ele diz o seguinte, olha, vamos fugir. Talvez aqui é o que o salmista fala no Salmo 139, vamos tomar as asas da alvorada e fugir para longe. E quantos de nós temos vivido essa vida de fugas? Fugas. Talvez a gente não está saindo da nossa casa, talvez a gente não está fugindo da nossa família, talvez a gente não está fugindo de coisas que talvez são perceptíveis aos olhos das pessoas que estão ao nosso redor. Mas parece que o nosso coração é aquela constante fuga, fugindo, procurando novos momentos, procurando novas oportunidades, procurando novas experiências, procurando novos encontros com o Senhor. E a gente vive fugindo. Vira um pouco as páginas da sua Bíblia e vamos chegar ao capítulo 32 de Gênesis. Capítulo 32 vai dizer que ele, depois da sua fuga, depois do seu conflito com Labão, depois de Labão ter o encontrado e ele ter feito um acordo com Labão, o capítulo 32 começa dizendo o seguinte: quando Jacó seguiu viagem, anjos de Deus vieram encontrar-se com ele. Ao vê-los, Jacó exclamou: este é o acampamento de Deus, por isso chamou o lugar de Manaim. Então Jacó enviou adiante os mensageiros ao seu irmão Esaú, que vivia na região de Seir, na terra de Edom, e disse-lhes: deem a seguinte mensagem ao meu senhor Esaú: assim diz o seu servo Jacó, até o momento estava morando com o nosso tio Labão,
Mas agora eu tenho bois, agora eu tenho jumentos, agora eu tenho rebanhos de ovelhas e cabras, e além de muitos servos e servas. Enviei estes mensageiros para informar ao meu senhor da minha chegada, na esperança de que me receba amistosamente. Sabe qual é o grande problema dos nossos conflitos e das nossas crises interiores? É porque as nossas crises e conflitos interiores, elas não simplesmente nos quebram e não nos destroem, mas elas destroem também o nosso relacionamento e ferem as pessoas que estão ao nosso redor. Geralmente, quando nós não estamos bem com Deus, nós estamos ruim com todo mundo. Geralmente, quando o meu relacionamento com Deus não está bom, o meu relacionamento com o próximo também está ruim. Quantos de nós não acordamos aquele dia assim que a gente briga com esposa, briga com esposo, briga com filho, briga com gente na rua, briga no trânsito? Tem dia que nem a gente se aguenta. E aí a gente olha para o nosso coração e a gente vai ver que o nosso problema não são as pessoas. O nosso problema é o nosso coração caído e pecaminoso. O nosso problema é a falta de relacionamento que nós estamos tendo com o Senhor. E esse Deus que é comunitário, esse Deus que é relacional, nos demonstra através da ação com o próximo, como está a nossa relação com Ele. Quando a gente fala de relacionamento na Bíblia, isso é algo tão sério, gente. Porque os nossos relacionamentos vão afetar diretamente o relacionamento com Deus. A Bíblia vai dizer que se nós estivermos em falta com o nosso irmão, a nossa oferta não é recebida. Deixa a oferta no altar, vai até o seu irmão, procura acertar-te, depois você volta e entrega a sua oferta. Como que você diz que ama a Deus que você não vê, se você não ama o seu irmão a quem você vê? E parece que Pedro, ele ainda vai de forma mais dura, dizendo o seguinte: se nós estivermos em crise com as nossas esposas, Deus ele não ouve nem a nossa oração. Que até o escutar da nossa oração depende do relacionamento e da convivência que eu tenho com a minha esposa. Se a gente tivesse essa dimensão dos relacionamentos e a importância dos relacionamentos, a gente prestaria muito mais atenção nisso. E parece que se os milagres, se as promessas de Deus, se toda a prosperidade na vida de Jacó não trouxe no coração de Jacó o propósito, parece que agora Deus começa a mostrar para Jacó como ele pode voltar a ter um relacionamento com ele. E parece que a primeira coisa que Deus faz é: Jacó, antes de você ter um relacionamento com Deus, comece a acertar o relacionamento com seu próximo. Porque ele sai em fuga de Labão. Labão o encontra. E eles conseguem resolver os seus conflitos. E para mim aqui essa passagem ela é interessante, porque eu vejo que Deus não queria que Jacó começasse uma nova história de vida, tendo seus relacionamentos rompidos e quebrados nos lugares onde eles tinham passado. Porque ele está voltando agora para reatar o seu relacionamento com Esaú, e eu fico pensando nessa dinâmica de vida. Como seria isso no coração de Jacó? Olha, eu estava brigado com Esaú, eu fui acolhido por Labão, agora eu brigo com Labão e eu volto agora para ter um relacionamento com Esaú. Parece que Deus dá a oportunidade de Jacó de ir vindo resolvendo os seus conflitos, as suas crises, os seus dilemas, as suas quebras relacionais, as feridas do seu coração. E aí eu vejo que quem conduz tudo isso é o Senhor, porque aqui mais uma vez anjos aparecem. Aqui mais uma vez a presença do Senhor, ela é percebida. Mas parece que aqui ainda Deus não era o Deus relacional, Deus ainda não era o Deus que tinha tido um encontro com Jacó. Porque no capítulo 32, ele, a partir do versículo 8, primeiro tem um pensamento no seu coração, dizendo o seguinte: se Esaú encontrar um dos grupos e atacá-lo, talvez eu consiga escapar. Parece que tinha uma confiança, mas não era uma confiança plena. Tinha um desejo, mas ainda tinha um medo no seu coração.
Será que se eu chegar ali e pedir perdão, eu encontrarei perdão? Será que se eu chegar ali e querer o acolhimento, eu receberei o acolhimento? Será que se eu chegar ali e pedir um abraço, eu receberei um abraço? Parecia que esse ainda era o medo. Será que ainda está viva no coração de Esaú o desejo de me matar? Então o que eu posso fazer? Mando pessoas na frente. Se eles forem atacados, se eles morrerem, eu consigo me livrar, fugindo. Parece que por mais que tenha no coração de Jacó alguns lapsos da graça e da restauração de Deus, ainda esse coração pecaminoso é muito forte ainda, é muito latente. Porque ele ainda não teve a experiência, ele ainda não teve a vivência com o Senhor. E para mim aqui mostra por conta da oração dele que vem no versículo 9. Que diz o seguinte: então Jacó orou: ó Deus de meu avô Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, tu me dissestes, volte para a terra natal, para seus parentes, e prometestes, tratarei bem de você. Parece que aqui ainda o que ele ouve são as histórias de Deus. É o Deus do meu pai, é o Deus do meu avô. A oração de Jacó aqui ainda não é a oração do Senhor, meu Deus, mas é o Deus dos nossos pais. E é esse ponto aqui que eu queria que ficasse registrado nas nossas vidas nessa noite, no meu coração e no seu coração. Quando é que a nossa oração muda para o meu Deus, e não simplesmente o Deus dos meus pais? Quando é que a nossa oração muda? E aqui eu não estou dizendo que nós não vamos olhar para o passado e ver o agir do Senhor, ver a forma como Deus operou, ver como o salmista diz, uma nação, geração, contando a outra geração, os grandes feitos do Senhor, gerando esses testemunhos vivos no nosso coração. Mas aquela ideia da gente poder perceber que no coração de Deus, quando olha para nós, a gente pode ouvir e dizer: olha, Jacó, foi eu que te criei, foi eu que te formei, foi eu que estou conduzindo a sua história e a sua vida. E a gente entender que nós não temos um Deus que está distante de nós, mas um Deus que está próximo de nós, e Ele vai nos conduzindo na nossa história, e Ele vai nos conduzindo na sua vida, até a gente ter um encontro verdadeiro com Ele. Vira a página da sua Bíblia. Na minha vira, mas é o mesmo capítulo ainda. Jacó, ele entra numa luta com Deus. Depois dessa oração, Jacó, ele tem uma luta com o Senhor. Diz o seguinte, durante a noite, no versículo 22, Jacó se levantou, tomou as suas 2 mulheres, as suas 2 servas e os seus 11 filhos, e atravessou com ele o rio Jaboque. Depois de levá-los para outra margem, fez passar todos os seus bens. Com isso, Jacó ficou sozinho no acampamento. Veio então um homem e lutou com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia vencer, tocou a articulação do quadril de Jacó e o deslocou. E o homem disse: deixe-me ir, porque está amanhecendo. Jacó, porém, respondeu: não o deixarei ir embora, enquanto não me abençoar. Qual o seu nome? Perguntou o homem. Jacó, respondeu ele. E o homem disse: seu nome não será Jacó, de agora em diante você se chamará Israel, pois lutou com Deus e com os homens e venceu. Talvez aqui é um momento onde Deus está curando a identidade distorcida de Jacó. Porque a última vez que alguém perguntou para Jacó qual é o seu nome, ele diz: o meu nome é Esaú. Da última vez que alguém perguntou a Jacó qual é o seu nome,
ele está vivendo a vida de outro, e ele está desejando viver a vida de outro, e agora quando se pergunta o nome dele, ele diz, olha, o meu nome é Jacó. Talvez ele poderia dizer, olha, eu sou o Jacó, o trapaceiro. Eu sou o Jacó que rouba a primogenitura. Eu sou o Jacó, o covarde que foge dos conflitos familiares. Eu sou o Jacó que foge das conversas difíceis. Eu sou o Jacó que foge do caminho do arrependimento. Eu sou o Jacó que corre do caminho da reconciliação. Eu sou o Jacó que abandonou uma casa e agora abandonou outra casa e que vive em constante fuga. Eu sou o Jacó que ainda não consegui assentar o meu coração. Eu sou o Jacó que traz na sua história as crises familiares, que parece que são geracionais, porque os meus avós, os meus pais e agora eu também tenho enfrentado as minhas crises familiares, os meus dilemas. Eu sou esse Jacó. Parece que aqui é um momento onde Jacó, ele abre o seu coração agora e ele se rasga diante do Senhor. Eu sou esse Jacó. Eu sou esse homem falho, esse homem que passa lutas, esse homem que enfrenta dificuldades, esse homem que reconhece nesse mesmo capítulo que se não fosse a bondade e a misericórdia do Senhor, eu já teria sido destruído. Eu sou esse Jacó. Esse Jacó que carece ser abençoado pelo Senhor. Esse Jacó que há pouco tempo tinha orado e clamado ao Senhor e suplicado sobre as promessas do Senhor sobre a minha vida. Esse Jacó que agora volta para sua casa, firmado na promessa que o Senhor fez, que um dia eu voltaria para cá, que a minha descendência seria abençoada, que eu não sofreria nenhum dano, que o Senhor estaria comigo e que o Senhor me protegeria de todo mal. Eu sou esse Jacó. Falho, pecador, finito, mas que está diante agora de um Deus que é gracioso, de um Deus agora que é tremendo, de um Deus que é singular, de um Deus que age de forma individual, de um Deus que nessa noite Ele olha para mim quando eu estou aqui sozinho e tem um encontro comigo. Eu sou esse Jacó. E mais do que a luta com Deus e com os homens, Jacó tem uma luta no seu coração. Eu acho interessante que o texto bíblico diz que ele sai vencedor nessa luta. Eu fico imaginando na nossa cabeça e na nossa imaginação quando é que nós podemos vencer a Deus. Sabe quando nós saímos vencedores das nossas lutas com Deus? Quando nós somos vencidos por Ele. Nós saímos vencedores das nossas lutas com Deus quando nós somos vencidos por Ele. Às vezes as nossas lutas com Deus nos deixarão marcas. No encontro com Deus, de Isaías, ele teve os seus lábios tocados com uma brasa tirada do altar. Agora Esaú tem a sua coxa ferida. No seu encontro com Deus ficou a sua marca. Por isso que eu comecei perguntando aqui quais são as nossas marcas de lutas com Deus. Porque talvez a gente poderia dizer, olha, foi os grandes acontecimentos, foi eu descer do monte com meu rosto brilhando, foi eu ser visitado com outras línguas e coisas sobrenaturais. Mas não é isso aqui que marca o encontro de Deus com Jacó. São marcas singulares. Talvez são as marcas das dores. São marcas do sofrimento. Eu não acho que isso aqui não doeu não, gente. Isso aqui deve ter doído. Para cada vez que talvez Jacó mancava, ele se lembrava do encontro que ele teve com o Senhor e o que levou a vivenciar aquilo. Talvez as marcas que nós vamos ter, que vão demonstrar o encontro que nós tivemos com Deus, são cicatrizes, não somente no corpo, mas cicatrizes no nosso coração, cicatrizes na nossa alma, que nos farão talvez experimentar as grandes tristezas, mas ao mesmo tempo conseguir sentir alegria. Porque apesar de estar passando pela luta, apesar de estar enfrentando a dificuldade, apesar de estar enfrentando o dia mau, nós podemos dizer que tivemos um encontro com o Senhor e desse encontro nós saímos vencedores, porque nós somos vencidos por Ele.
Recentemente agora eu estava num congresso, e eu fui tremendamente impactado com a história de um homem. Esse homem hoje é um dos diretores da Coca-Cola mundial, um crente em Cristo Jesus. E esse homem foi o criador do cartel, aquilo que a gente fala de equiparar os preços de produtos. Ele foi quem criou isso, há muitos anos atrás, lá nos Estados Unidos. Ele, da indústria química, começou a ganhar muito dinheiro, e comprou o carro mais caro que se tinha, foi morar na casa mais cara que se tinha nos Estados Unidos, e ganhando muito dinheiro. Um dia sua esposa o chama e fala assim: olha, nós não temos condições de ter esse padrão de vida, o que está acontecendo? Abre o seu coração, me fala. E ele já não conseguindo mais enganar a sua esposa, depois de ter comprado um avião, ele fala assim: olha, eu inventei um negócio, eu tenho desviado impostos, e eu criei uma modalidade que está fazendo a gente ganhar muito dinheiro. Aquela mulher olha para ele e diz: isso é desonesto, eu sirvo a Deus, eu não posso estar ao lado de um homem que vive dessa forma. Eu vou orar ao Senhor, e o que Deus mandar eu fazer, eu vou fazer. Chega um dia de manhã, ela coloca os filhos sentados ao redor da mesa, e ela vira para os filhos e diz: olha, o seu pai está fazendo algo que é desonesto. Eu estou saindo daqui agora porque é um crime federal, eu estou indo lá no FBI, e eu vou denunciar o pai de vocês. E ela se levanta e vai à delegacia e denuncia aquele homem é preso. Ouvindo o testemunho daquele homem, passou mais de 10 anos preso. Ele diz que o momento em que ele estava preso foi o momento que ele mais sentiu liberdade. Porque foi ali naquela prisão que ele teve um encontro verdadeiro com o Senhor. Foi o momento onde o Deus deixou de ser o Deus dos pais e passou a ser o meu Deus. Ele disse: eu estava preso em celas produzidas por mãos de homens, mas o meu coração passou a estar liberto diante do Senhor. Ele sai daquela prisão, volta para casa. E há 2 anos atrás eu estava ouvindo aquele homem testemunhar das grandes coisas que o Senhor estava fazendo na vida dele e na vida da sua família, completando agora mais de 40 anos de casado. E ele pregando e a sua esposa sentada, bem assim na frente. E ele podendo olhar para ela e dizer: nós fomos vencidos por Deus. Gente, a gente precisa desses encontros aqui. Desses encontros que geram impacto, desses encontros que geram transformação. Desses encontros que geram mudança de vida. Jacó, ele continua. Eu acho interessante que no capítulo 33, ele tem um encontro com o seu irmão. E você sabe qual é a grande questão do que a gente pode confiar, gente? É porque Deus, ele não simplesmente cria os cenários, mas Deus, ele é quem transforma os corações. Deus, ele não simplesmente cria as oportunidades, mas ele é quem trabalha no coração de todos que estão nesse cenário. Eu gosto quando o Calvino trabalha sobre o drama da doutrina ou teatro de Deus. Ele diz que o mundo é como se fosse um grande teatro. E Deus, ele não é simplesmente alguém que está assistindo, mas ele é quem escreveu a história das nossas vidas. Todos os nossos dias foram escritos no seu livro. É ele quem dirige, é ele quem controla a história, é ele quem coloca os personagens no palco, é ele quem tira os personagens do palco, é ele que promove os encontros. E essa história aqui não tem a ver com a história de Jacó, essa história aqui não tem a ver com a história de Esaú, essa aqui é a história de Deus, de um Deus que faz, de um Deus que realiza, de um Deus que vem ao nosso encontro, de um Deus que prepara todas as coisas para que nós possamos ter um relacionamento com Ele. E aquele coração cheio de medo se transforma agora, porque no capítulo 33, diz que Jacó levantou os olhos e viu Esaú aproximando-se com seus 400 homens.
E assim ele dividiu os seus filhos entre Lia e Raquel e as duas servas, e colocou as servas e os filhos delas à frente, Lia e seus filhos em seguida, e Raquel e José por último. Aqui eu não vou nem tecer o comentário, de que aqui o coração dele ainda era um coração que estava cheio de medo de ser destruído pelo seu irmão. E parece que aqui o coração de Esaú o coração de Jacó foi colocando quem era menos afeto ao seu coração. Primeiro eu mando as servas, depois eu mando Lia e os seus filhos, que não são, ou não é, a minha mulher amada, e depois eu preservo a vida de Raquel, e dos vários filhos que se tem em José. Eu acho interessante esse detalhe, porque na hora do perigo, o nosso coração revela o que é importante para nós. Como lá no sul, na hora que a casa está enchendo de água e não dá tempo de tirar tudo, a gente tira o que é importante. O que não é importante a gente deixa para trás. Mas esse Deus gracioso diz o seguinte: Jacó passou à frente, ao aproximar-se do seu irmão, curvou-se até o chão 7 vezes. Mas Esaú correu. Mas Esaú correu ao encontro de Jacó e o abraçou, pôs os braços em volta do seu pescoço, do irmão, e o beijou, e os dois choraram. Então Esaú viu as mulheres e as crianças e perguntou: quem são essas pessoas que estão com você? E Jacó respondeu: são os filhos que Deus, em sua bondade, concedeu ao seu servo. As servas e os seus filhos se aproximaram e se curvaram diante de Esaú. Em seguida, Lia e os seus filhos vieram e se curvaram diante dele. Por fim, José e Raquel se aproximaram e se curvaram diante dele. E o que eram todos aqueles rebanhos que eu encontrei no caminho? Perguntou Esaú. E Jacó respondeu: são presentes, meu senhor, para garantir a sua amizade. Esaú responde: meu irmão, eu já tenho muitos bens. Disse Esaú: guarde o que é seu para você. Às vezes a gente tenta se aproximar de Deus dando coisas para o Senhor. Gente, o que eu tenho e o que você tem que a gente pode oferecer ao Senhor? O que eu tenho, ou o que eu possuo, ou o que você possui, que a gente pode dar ao Senhor para querer ter a amizade do Senhor? Deus, quando Ele nos recebe, Ele não pede nada em troca. A única coisa que Ele quer é o nosso coração. Não tem nada que eu e você possamos oferecer para o Senhor, e Ele vem ao nosso encontro. E Ele nos acolhe com seus braços de amor. E Ele nos recebe, cheio de graça e de misericórdia, como o pai do filho pródigo, na beira de um portão. Mas o texto continua. Mas Jacó insistiu: não, se obtiver o seu favor, peço que aceite o meu presente. Mas aí aqui é interessante, porque ele diz o seguinte: e que alívio é ver o seu sorriso amigável, é como ver a face de Deus. Gente, isso aqui para a gente marca. Porque quando Deus Ele nos restaura, a Bíblia vai dizer que a alegria do Senhor, ela formoseia o rosto. Mas mais do que isso, quando nós temos o nosso coração cheio de Deus, a gente já não consegue mais agora ter medo das circunstâncias, a gente não consegue mais ter medo dos momentos que nós estamos vivendo, porque o nosso coração está no Senhor. E se nós estamos no Senhor, o apóstolo Paulo vai dizer: olha, eu já sofri a fome, eu já sofri a nudez, o perigo, a espada, eu sofri o naufrágio, eu fui chicoteado, eu fui colocado para fora de cidades. Mas eu descobri uma coisa: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando a gente tem a certeza que esse Deus está em nós, e Ele está operando em nós, e nós estamos nele, e Ele está agindo em nós, nada vai nos abalar. Porque a gente sabe quem é a nossa âncora, a gente sabe quem é a nossa segurança, nós sabemos aonde o nosso coração está alicerçado, e o nosso coração não está alicerçado nos momentos em que nós estamos vivendo, mas o nosso coração está alicerçado no Deus que nós servimos. Eu olhei para o seu rosto, meu irmão, e quando a gente vê a face do perdão, a face do amor, a face da graça, é como nós vermos o rosto de Deus.
seu irmão continua a viagem, Jacó segue Esaú depois. Eu quero finalizar aqui no capítulo 35 de Gênesis. Deus disse a Jacó: apronte-se, mude-se para Betel e se estabeleça ali. Ao chegar, construa um altar para Deus que lhe apareceu quando você estava fugindo de seu irmão Esaú. E Jacó disse à sua família e a todos que estavam com ele: joguem fora todos os seus ídolos pagãos, purifiquem-se, vistam roupas limpas, vamos a Betel, onde construirei um altar para Deus que respondeu às minhas orações quando eu estava angustiado. Ele tem estado comigo por onde eu ando. Então entregaram a Jacó todos os ídolos pagãos e as argolas que usavam nas suas orelhas, e ele os enterrou ao pé de uma grande árvore perto de Siquém. Quando partiram, o terror de Deus se espalhou de tal forma entre os moradores das cidades próximas que ninguém atacou a família de Jacó. Por fim, Jacó e todos que estavam com ele chegaram à Luz, também chamada Betel, em Canaã. Jacó construiu um altar ali ao Senhor e chamou o lugar de El Betel, pois Deus havia lhe aparecido em Betel quando ele estava fugindo do seu irmão. Eu quero terminar aqui, porque certamente a maioria de nós que estamos aqui nessa noite já tivemos um encontro com o nosso Deus. A maioria de nós que estamos aqui nessa noite, quando entramos no secreto do nosso quarto, a gente já consegue não mais fazer as orações, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Às vezes são até aquelas orações bonitas, né? Senhor, estamos aqui quedados, genuflexos diante da Tua presença, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, o Senhor que é Deus de Deus, luz de luz, Pai. A gente pode fazer essas orações bonitas, mas nada é mais importante para nós do que chegar diante de Deus e conseguir falar: Deus meu, Deus meu. Mas aqui Jacó, ele faz algo orientado por Deus. Ele cria o lugar do memorial. Ele cria o lugar onde ele vai lembrar do encontro dele com o Senhor. Eu acho interessante porque no Antigo Testamento, por várias vezes, a gente vai ver Deus mandando as pessoas construírem alguma coisa. Mas não é construir alguma coisa a fim de lhe conceder graça, não é construir alguma coisa a fim de lhe conceder uma bênção, porque Deus não reside em objetos. Mas é para que a gente possa lembrar dos grandes feitos do Senhor. Você lembra quando Josafá está com seu coração angustiado porque os reis se levantam contra ele? Ele chega diante do templo do Senhor, ele convoca todo o povo, ele faz uma oração a Deus, e ele diz: Senhor, aqui nesse lugar, o Senhor prometeu, que todas as vezes que os inimigos se levantassem contra nós, que todas as vezes que as pestes chegassem até nós, que todas as vezes que de alguma forma nós fôssemos visitados por coisas que não vinham do Senhor, nós iríamos orar ao Senhor nesse lugar, diante da tua casa, e o Senhor ouviria e atenderia o nosso clamor. E a resposta de Deus a Josafá é: olha, você não precisa pegar em armas, você não precisa lutar as suas guerras, você simplesmente vai confiar no Senhor, porque eu vou lutar por vocês. Chega agora, Jacó, e Deus coloca os povos estranhos para correr da terra. Jacó não precisa lutar. A única coisa que Jacó faz é erguer um memorial e dizer: olha, aqui foi o lugar aonde Deus apareceu e aonde Deus transformou o meu coração. Aqui foi o lugar aonde eu cheguei dizendo: olha, eu sou Jacó. E Deus falou: não, a partir de agora você não é mais Jacó, você agora é Israel. Eu queria que nessa noite a gente pudesse construir os nossos altares ao Senhor, os nossos lugares de memória.
Quebrar talvez esses ídolos que nós carregamos em nosso coração. Quantos ídolos a gente carrega? A gente acha que o que vai promover um relacionamento com Deus são as nossas liturgias ou os nossos rituais. Às vezes, os nossos ídolos, ou a maioria das vezes, os nossos ídolos, eles não são construídos pelas nossas mãos, mas eles estão sendo edificados dentro do nosso coração. A gente acha que é o dinheiro que vai nos fazer ser feliz. A gente acha que é o casamento que vai fazer a gente ser feliz. A gente acha que é o concurso público que vai fazer a gente ser feliz. E a gente está correndo atrás dessas coisas, a gente chega lá, não encontra felicidade, a gente foge disso e procura outra coisa, a gente foge daquilo e procura outra coisa. E a nossa vida passa a ser uma vida desenfreada à procura de algo que não nos satisfaz. Mas eu queria que nessa noite a gente lembrasse do dia que a gente teve encontro com o Senhor. E a gente pudesse rememorar isso. E a gente pudesse novamente deixar isso, encher o nosso coração de esperança. É como o salmista, quando ele para e ele olha para a sua alma e ele diz assim: por que você está tão amargurada dentro de mim? Por que você está tão angustiada dentro de mim, ó minha alma? Ponha a sua esperança em Deus, pois talvez ainda haja esperança. Eu quero te convidar nessa noite a botar a sua esperança no Senhor. Eu quero te convidar nessa noite você erguer um altar dentro do seu coração, esse memorial. Você lembrar, como Apocalipse diz, lembre-te das primeiras obras, volte à prática do primeiro amor. Porque senão eu vou tirar do meio de vocês o candeeiro, eu vou tirar do meio de vocês a minha presença. E quantos de nós temos vivido uma vida que já não tem mais a presença do Senhor? Hoje é o dia da gente voltar. Hoje é o dia da gente ter um encontro como Jacó teve. Hoje é o dia que a gente pode ter a nossa luta com Deus, mas a gente vai sair daqui vencedor, se nós formos vencidos por Ele. Quero convidar você a baixar a sua